Olá, minha gente, estamos iniciando mais uma edição do Cidade Esporte e hoje é dia de entrevista. Aqui nos estúdios nós vamos bater um papo com o ex-jogador de futebol e hoje treinador Gerson Cosme. Gerson foi ex-lateral esquerdo do Botafogo paraibano e teve passagem por diversos clubes do Brasil, além de ter sido campeão brasileiro em 90, vestindo a camisa do Corinthians Paulista. E nas rapidinhas do esporte, com 52 seleções, a Copa de Futebol de Seleções de Bairro de João Pessoa tem abertura nesta sexta-feira no Estádio da Graça. Tudo isso aqui no Cidade Esporte, que já está no ar e você vai acompanhar a partir de agora. Muito bem, de volta aqui com o Cidade Esporte e eu já deixo esse recado para você. Você pode acompanhar essa edição através das redes sociais, pela página da TV Cidade JP no YouTube, Facebook ou no Instagram, tá bom? Dado o recado, nós vamos falar com o nosso entrevistado hoje, que é o Gerson, conforme já falei aí na abertura do programa. Mas antes a gente vai bater um papinho aqui sobre a Copa de Futebol de Seleções de Bairros da cidade de João Pessoa. Competição que será aberta nesta sexta-feira aqui no Estádio da Graça, em uma solenidade que contará com a presença do prefeito e de autoridades, além de representações de 52 seleções de diversos bairros aqui de João Pessoa. Essa competição volta ao calendário depois de 2014, quando foi a última edição realizada aqui, e ela vai contar justamente com mais de 1.300 atletas. São 28 estádios de futebol, inclusive os principais aqui da cidade, como, por exemplo, a Graça, o CT Ivan Tomás, o Wilson e o Juracizão. E você vai ficar acompanhando aqui na TV Cidade a tabela da competição, vai acompanhar também os resultados durante a nossa programação esportiva. A primeira partida vai acontecer nessa sexta, a partir das 19 horas, no Estádio da Graça, entre Cruz das Armas e Cristo Redentor. Você pode ir lá conferir de perto, não paga nada, vai lá na Graça, participa da abertura, terá o desfile de todas as seleções de bairros e vai ser uma festa muito bacana. E por falar nessa festa, olha o que é que fala aí o lateral direito da Paraíba, jogador do Santos Futebol Clube de São Paulo, muito conceituado, o Vitor Ferraz, que vai deixar esse convite para você aí na tela do Cidade Esporte. E aí, galera de João Pessoa, aqui quem tá falando é Vitor Ferraz, atleta do Santos. Tô passando para convidar vocês aí que gostam de jogar bola para a Copa de Seleção dos Bairros aí de João Pessoa, sexta-feira agora, dia 6, às 7 da noite no Campo da Graça. Todo mundo aí que tem a sua equipe, gosta de jogar bola do seu bairro aí, posso fazer presente. Beleza, rapaziada? Um abração, que Jesus abençoe. Valeu. Tá aí, dado o recado do Vitor Ferraz, é bom lembrar que essa competição é realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação do município, tá bom? Agora sim, vamos bater um papo com o nosso entrevistado. Hoje é dia de entrevista e a gente está recebendo aqui nos estúdios, já está aqui do meu lado, o Gerson Cosme. Vou lembrar para vocês que o Gerson foi um dos grandes jogadores da história do futebol paraibano. Começou no Botafogo, mas percorreu o Brasil, jogando por diversos clubes, inclusive no Esporte Clube Corinthians Paulista em 1990, quando o Corinthians ganhou o primeiro campeonato brasileiro, ele fazia parte do elenco corintiano. Era lateral do clube paulista e, portanto, é campeão brasileiro daquela época. Gerson, que é de João Pessoa, andava um pouco desaparecido, mas agora aparece aqui na tela do Cidade Esporte para ter um papo com a gente sobre a sua trajetória, sobre a sua vida profissional hoje, já que ele exerce hoje uma outra atividade. É professor de projetos sociais, é treinador de futebol e, claro, é um cara que deixou história no futebol da Paraíba. Gerson Cosme, obrigado por ter vindo ao Cidade Esporte. Sinta-se em casa e já pode ir dizendo aí ao nosso telespectador quem é o Gerson, né? Depois de tudo quanto eu falei, você agora vai dizer quem é o Gerson. Pô, Ronaldo, obrigado, né? Obrigado pelo convite. Muito feliz de, depois de um bom tempo, te encontrar, né? E a gente já tinha uma relação já, né? Já à época. E obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui na TV Cidade. E eu me sinto honrado, né, de estar aqui sendo entrevistado por você. Você é uma pessoa que sempre me acompanhou, né, na minha trajetória no futebol. E eu me sinto agradecido. Muito bem, Gerson. Você está com a camisa do Grêmio Porto Alegrense,
A gente vai começar falando o porquê dessa camisa, né? Hoje você encampa, juntamente com o professor Velhinho e com o professor Sérgio Boca, o projeto de futebol do Grêmio aqui em João Pessoa. Conta um pouquinho dessa história. Então, logo nesse início de programa, porque depois nós vamos entrar na sua vida do futebol. Então, Ronaldo, esse programa chama Núcleo do Grêmio, né? Surgiu, né, um pouco tempo atrás. Recebemos um convite, né, principalmente do professor Velhinho, que já conhecia o coordenador técnico da base do Grêmio, que é o Paulo Araújo. E uma visita a ele a João Pessoa, né? Ele como olheiro também, ele veio olhar um jogador aqui na Paraíba. E aí fizemos um encontro, né? E falamos de um projeto que a gente já tinha aqui de escolinha. E ele ficou interessado em conhecer esse projeto. E aí fomos apresentar o projeto para ele. E ele gostou muito da metodologia de trabalho nosso, né? E ele se interessou porque parecia muito com a metodologia do Grêmio, né, que hoje eles fazem na base. E ele se interessou e fez o convite para a gente colocar aqui o núcleo do Grêmio. Seria o núcleo para a gente revelar jogadores para o Grêmio, diretamente para o Grêmio. Bom, esse núcleo que o telespectador pode até perguntar onde é que funciona. Eu vou dizer tudo, o Gerson também vai falar. Mas o Grêmio Porto Alegrense tem núcleos espalhados por todo o Brasil. Não tinha na Paraíba, agora tem. É um trabalho que ainda está na fase de, digamos, de seletiva, né? De recrutar meninos, recrutar novos jogadores. E aí, depois desse trabalho, o núcleo permanece e vocês vão encaminhar jogadores para o Grêmio, lá em Porto Alegre. Vocês estiveram lá, né? Lá em Porto Alegre, no centro de treinamento do Grêmio. Sim, tivemos. Antes de tudo, né, de a gente começar a fazer essa seletiva, recebemos um convite para ir até Porto Alegre, conhecer todas as dependências do CT de base do Grêmio. E eu e o professor Velhinho ficamos uma semana, né, lá. E ali a gente conheceu a metodologia de treino desde o garotada de 6 anos, né, até 23 anos. São toda uma etapa passada por essas categorias, né? E são filosofias de treino que o profissional faz hoje, que são modelo de jogo, eles têm desde a base até chegar ao profissional. E também conhecemos, além de conhecer isso, conhecemos as dependências da questão burocrática do clube, a questão de psicólogo, passamos pelo psicólogo lá, conhecer o trabalho deles, passamos pelo trabalho de sistema de monitoramento de jogadores, né? Aquele jogador que tem dificuldade, lá também tem um grupo, né, de ex-atleta do Grêmio que faz um trabalho que se chama capacitar o jogador naquela função que eles têm dificuldade. Certo. Então tudo isso no Grêmio hoje tem lá. Então aquele atleta que tem uma certa dificuldade, que eles são monitorados no treino e jogos. Certo. Então aquele atleta que tem uma dificuldade, podemos citar um exemplo aqui, um jogador que é um lateral, né, e ele tem uma dificuldade enorme de cruzamentos. Então esse jogador ele vai ficar por um tempo trabalhando especificamente com esses atletas, né, possivelmente atletas que já foram jogadores do Grêmio, que hoje fazem esse trabalho, passar trabalhos específicos, para que esses jogadores consigam ter uma dinâmica melhor dentro do campo, trabalhando especificamente separado com eles. Isso. E aí o jogador da projeção. Muito bem. Eu estive, inclusive, na última terça-feira, dando uma passadinha no núcleo do Grêmio para ver a movimentação e muitos garotos. Vocês estão com uma faixa hoje de quantos garotos, mais ou menos, nesse trabalho que vocês iniciaram? Nessa primeira seletiva, né, deu 103 garotos. 103 garotos. São várias faixas etárias, então. São várias faixas etárias. São a faixa etária desde 2000, são categorias de 2004 a 2008. Muito bem. Então, feito esse trabalho, o jogador que fosse destacando, vocês vão mandando lá para Porto Alegre, né, dentro daquela filosofia do alcance do atleta, porque você me falava que ele tem que alcançar aquilo que está previsto para chegar ao Grêmio. Isso, para a demanda do Grêmio. O Grêmio hoje, ele vai chegar, né, hoje temos assim, vai funcionar o seguinte,
Jogadores da categoria sub-15, né? Vamos ter uma diferenciada com esses jogadores, né? Que são jogadores que vai estar preparados para esse núcleo, que vai disputar possivelmente o Campeonato Paraibano. Certo. E esses jogadores vão estar com treinamento, podemos falar assim, já aprimorando dentro do sistema, da metodologia sistêmica que o Grêmio implanta hoje na base. Certo, Esse jogador tem que estar pronto. E ali aquele que destacar vai ser caminhado para o Grêmio, né? E até porque lá no Grêmio eles concentram o jogador a partir dos 15 anos. Antes dessa idade eles não querem. Não quero. Até porque ali também não permite, não né? permite. Então, aí tem aí tem a escolinha, né? A partir de 2008, que aí a gente vai fazer um trabalho analítico, um trabalho de dinâmica para eles conhecerem toda a metodologia até chegar aos 15 anos. Muito bem, vocês funcionam hoje, estão funcionando lá no CT do Oceania, né? No CT da Oceania. Muito bem, tem vários campos, é muito bacana inclusive, né? Uma estrutura muito bem montada. O professor Velhinho coordena, tem você e tem o professor Sérgio, né? Tem o professor Sérgio, que foi goleiro e faz um trabalho de treinador de goleiro. Bacana, Gerson. Quem quiser ir, por exemplo, se integrar a esse núcleo, como é que faz? Paga alguma coisa, não paga? Não, a seletiva, o Grêmio ele não permite, né, que na seletiva atletas façam nenhuma taxa. Certo. É gratuita, você pode se inscrever no site da UNAF, entra lá, unaf.com.br, e você vai fazer a pré-inscrição. Tá. Né? E se você não conseguir fazer a pré-inscrição, ali vamos estar ali na Cionia nas terças e quinta, a partir das 15 horas. E aí o seu pai pode levar seu filho, né? Nessa data que eu falei, de 2004 a 2008. Essa é a data de nascimento dele, data de nascimento dele. E ali pode fazer a inscrição e a gente já encaminhar ele para a seletiva. Já encaminhar. Muito bacana. Agora a gente vai fugir um pouquinho desse trabalho novo que você exerce, até porque você veio primeiro do Grêmio, eu tinha que mostrar aos nossos telespectadores o que é que significava isso. Vamos falar do Gerson, jogador de futebol. Vamos lá. Né? Gerson começou a carreira no Botafogo Futebol Clube, na divisão de base, rapidamente se destacou, foi um dos grandes laterais esquerdos do futebol paraibano, né? Era um time que praticamente o Botafogo formava naquela época mais caseiro do que jogadores de fora contratados. E no ano que você iniciou, qual foi o ano que você iniciou no Botafogo, Gerson? O ano que eu iniciei no Botafogo, 80... Acho que 83, na base. Na base. Campeão na base, foi pro profissional. Eu fui, na verdade, né, eu comecei jogando ali no Rangel, né? O time se chama Cabo Branco. E eu já me destacava, eu acho que eu tinha meus 12 anos, 12 a 13 anos, né? Eu já tinha um porte físico já avantajado. E eu já jogava junto com o pessoal adulto, né? Então, eu fui descoberto por uma pessoa que se chama Cerezo, acho que você lembra bem. Cerezão. Esse jogador, Cerezão. Cerezão foi quem me levou pro Botafogo, né? Ele já fazia parte da escolinha do Botafogo e ele me levou lá. Então, assim, surgiu tudo normalmente, né? E inclusive, o Cerezo também ascendeu ao profissional, né? O Cerezo também Você lembra na sua época, quando vocês partiram da base para o profissional, quem foi que partiu também daquele time de base do Botafogo, que era muito bom, por sinal? Subiu da base subiu o Ramiro, subiu o Cássio, subiu... Agora me falhou a memória, né? Mas esses foram os jogadores Cássio chegou a ser titular. Ramiro chegou a ser titular, né? Que hoje Ramiro é treinador Nau técnico. Foi da sua época também? Não, Nau foi depois. Cláudio foi da sua época, goleiro? Cláudio foi depois. Foi depois também. Então tá aí. Do Botafogo, Gerson, quando você deixou o Botafogo obviamente não tinha a mesma estrutura que tem hoje, né? Era mais difícil você, questão de treinamento, você se deslocava para outros estados. O Botafogo não tinha a Maravilha do Contorno, ou já tinha na época quando você já tinha, mas era só um campo e você... Tinha a Maravilha do Contorno, né? Que a gente, se for comparar hoje com a estrutura que o Botafogo tem hoje, é muito diferente. Era sofrimento realmente.
E você aí foi campeão paraibano pelo Botafogo, me parece 2, 3 vezes, 2 ou 3 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Mas tem uma coisa interessante aí na minha carreira, né? Que eu era centroavante, eu era atacante na base do Botafogo. Até o júnior do Botafogo fui centroavante. E era um atacante que fazia muito gol. A média de gol nos campeonatos paraibanos da base Que bacana. era de 3 a 4 gols. 3 a 4 gols. E eu mudei de posição, né, e fui pro profissional, mas não era titular. Tinha outros jogadores, né, de qualidade. Você lembra o treinador que Sim. ele mudou de posição? O treinador que chegou aqui na época, que foi até jogador, o Vitor Hugo, né? E o Vitor Hugo chegou Vitor na Hugo. época, ele quando assumiu como treinador, e tinha uma... E estava realmente sem lateral esquerdo, né? Estava jogando com lateral esquerdo improvisado, né? E aí ele conversando com o Prince, ele falou assim, ó, o que você acha do Gerson? O Prince era meu treinador da base. O que você acha do Gerson? Olha, o Gerson é um lateral, é um centroavante, mas ele é canhoto, né? Canhoto nato. É. Então há uma facilidade. Acontece muito isso no futebol, Acontece. né? Nós tivemos o caso de Esquerdinha, por exemplo, começou no meio campo, foi parar na lateral esquerda, e tantos outros jogadores que também saíram do meio, saíram do ataque. O próprio Duval, né? Também. Duval começou jogando no meio, depois veio para a zaga, depois veio para a lateral esquerda, depois passou para a zaga. Isso. Tem muito isso. E aí ele né, me colocou ali, me chamou, conversou comigo, falou como é que a lateral tinha que se comportar. E ali eu fui, já no Deu certo, na primeira semana já me adaptei bem, né, não tive dificuldade, né. Então, graças a Deus deu certo, né, e o engraçado é que na semana que eu treinei, né, e chegou na sexta-feira no coletivo à tarde, ele falou assim, ele me chamou reservadamente e falou assim, ó, tu vai jogar domingo contra o 13. Olha só que pedreira, né? De lateral De esquerda. lateral esquerda, né? Sair da real posição. Saí de uma posição, né, que eu não conhecia, treinei uma semana no coletivo da sexta-feira, ele falou assim, você vai jogar domingo como titular e contra o 13. E naquele jogo eu fui o melhor escolhido, o melhor em campo. O melhor jogador em campo. Então, Então, não- você tem tudo já tinha tudo naquela época para ser um grande lateral. Agora, em 1988, vocês foram campeão em Campina Grande, você jogava de lateral esquerdo. Isso. Naquele jogo contra o 13, foi esse jogo? Não, foi não. Não, foi Foi outro. E o Henrique acabou, que faleceu, né? Henrique faleceu. É o irmão do Ricardo Rocha, que acabou fazendo os 2 gols da vitória lá em Campina Grande. Eu estava assistindo esse jogo lá. Né? Agora, Gerson, depois do Botafogo, você foi negociado com o Vitória da Bahia? Antes. Foi o Vitória eu ou fui, foi fazer eu fui teste? negociado com o Vitória da Bahia, né? E eu fiquei pouco tempo, acho que fiquei uns 3 meses, né? E acabei voltando. Acabei não me firmando no Vitória, Certo. voltei pro Botafogo em 89. E ainda fui pro São Paulo. Fiquei pouco tempo no São Paulo, onde surtiu o interesse do Corinthians naquele tempo. Você chegou no Corinthians em 90. Cheguei em 90. Certo, em 90. E aí eu já tinha alguns empresários, né? Tinha um empresário, que era esse empresário do São Paulo, foi quando ele teve interesse, já que eu estava indo no Botafogo, ele me levou para São Paulo, que a negociação não deu certo. E aí teve um atravessador, Certo. e aí eu só transitei para o Corinthians. Meu passe foi comprado ao empresário João Feijó, na época, ao Botafogo, e aí... Foi pro Corinthians. No Corinthians você foi campeão brasileiro em 90, naquele time do Corinthians, que tinha como lateral esquerdo titular era o Jaceni. Jaceni. Você era o reserva de Jaceni. Mas fazia parte do grupo. E lembra quem era o treinador do Corinthians naquela época? O treinador do Corinthians Porque me parece que o Corinthians trocou de técnico no começo do campeonato. era o sabe? Nelson Batista. Era o Nelsinho, né? Nelson Batista. Nelsinho Batista, grande treinador. Aí do Corinthians você passou um ano, passou esse campeonato de 90, brasileiro, né? Saiu como campeão brasileiro de 90, você tem um título de campeão brasileiro, graças a Deus, e de lá você foi para onde? Qual foi o destino do Gerson? Meu destino foi disputar o Campeonato Paulista, né? Fui para o 15 de Jaú, onde disputei o Campeonato Paulista. Fiquei um ano disputando o Campeonato Paulista pelo 15 de Jaú.
No ano seguinte, fui para o Ceará, disputei Campeonato Brasileiro da Série B do Ceará. E no ano seguinte, minha trajetória foi para 92, aí antes 91 eu fui para o CRB, 91 fui para o CRB, né? São muitos clubes, Ronaldo. Para lembrar a cabeça e o Mas tempo aí eu fui exato. para o CRB 91, voltei de novo 92, fui campeão, fui para o Ceará, voltei do Ceará, fui para Uberlândia. Certo. Uberlândia aí retornei para o CRB depois de 95, fui campeão, até tive a honra de você como árbitro na época, você Verdade. Algum jogo Nos encontramos num jogo lá do Campeonato Brasileiro da Série B. Me parece que era contra o Vila Nova de Goiás, Vila Nova né? de Goiás. Que era treinado pelo Mauro Fernandes. Eu acho que era esse. Não foi o Mauro Fernando. O Mauro Fernando foi em 92 lá. Não, eu digo o Vila Nova. Sim, o Vila Nova era o Mauro treinado pelo Fernando. Mauro. Isso. E naquele tempo o Gerson parou de jogar futebol com que idade e em qual clube? Eu parei de jogar futebol com 33 anos. Dava para ter jogado ainda 10 anos. Eu tava ainda na Caldense. Certo. Eu parei na Caldense. Depois da Caldense eu não joguei mais. Eu tive alguns problemas de joelho, fiz algumas cirurgias. E aí, eu não estava mais conseguindo jogar praticamente dois tempos inteiros, né? Então, eu tive que... chega a esse ponto, você vai lutar que eu não contra conseguia mais treinar durante a semana inteira. Então, eu jogava no domingo, por exemplo. Na segunda-feira, amanhecia com o joelho doendo, tinha que ficar segunda, terça no tratamento. Aí, treinava um período, o outro não conseguia treinar. Então, assim, a minha condição física ela foi caindo, né? E aí, eu resolvi definitivamente parar. Muito bem, Gerson como treinador de futebol. Qual é a história de Gerson como treinador? Gerson teve estágios, treinou times profissionais. Conta um pouquinho aí dessa história. Antes disso, eu me preparei para fazer o curso de Educação Física, né? Certo. Porque eu queria trabalhar com escolinha. Então surgiu que o técnico de escolinha teria que ter o curso De Educação Física, né? Por conta do CREF, é verdade. Do CREF. Então, eu resolvi fiz o curso de Educação Física e tive a oportunidade de conhecer como professor o professor Rogério Velhinho, né? Certo. Professor meu de faculdade. Foi técnico professor de futebol lá. E aí nós nos conhecemos através dele. Ele me fez um convite para trabalhar. Ele tinha um projeto na Next, né, Academy, que hoje eu faço parte também, como técnico, e ele me convidou para trabalhar com ele, fazer parte da comissão dele. Né? Aí fui fazer um curso rápido, né, no Recife como técnico. Isso. Um curso de 3 meses. Né? Então a gente então você está habilitado, conciliamos assim a parte técnica, né, propriamente dito, na prática, né, como ex-atleta de futebol, como ex-atleta, porque é interessante você ser, com a experiência também sendo teórica, atleta, você já né? conhece todo o manjado da situação da coisa, né? Exato. Vai só desenvolver. Agora, vamos transformar isso aí no tempo passado, quando você foi jogador, para o tempo de hoje. Né? Mesmo você incluindo projetos sociais de escolinhas, de base, o que é que o Gerson vê nessa transformação? Houve transformação daquela época para hoje? Faça um comparativo aí da sua época, quando jogava, quando saiu da base para ser profissional, para esse tempo de hoje no futebol brasileiro. Bom, Ronaldo, eu acho que houve uma transformação dentro do campo, né? Dentro do campo. Que hoje o futebol está mais dinâmico, o futebol está mais... Hoje os atletas têm que ter uma preparação física melhor. Né? Agora deixamos... Muito pegado, né? Muito pegado. Agora estamos deixando um pouquinho as características, tirando um pouco as características do jogador. Né? É verdade, eu tenho notado isso também. Está tirando também. um pouco a liberdade do jogador. Hoje com essa coisa do modelo de jogo, né?
sistemática. Então, Você... o jogador que é técnico, ele vai sobressair, claro. E já existia isso, né? No nosso tempo, um jogador que era, podemos citar aí grandes exemplos de jogadores que passaram aqui na Paraíba, né? Um jogador, por exemplo, como o Silvinho, que era um jogador muito técnico. Muito técnico, Muito técnico, muito rápido também. Muito rápido também. Então, podemos pegar um jogador desse, né? Fazer uma comparação e trazer para hoje. Existe uma característica de jogador hoje, né? Só que a demanda da questão da Europa, né? Que hoje estão querendo comparar o futebol, brasileiro Com o europeu. com o europeu, que é outra realidade. Outra A realidade. cultura é outra na Europa. Então, até que o Brasil ele chegue lá, vai demorar um pouquinho, eu acho. Né? Mas as características, Ronaldo, do jogador, a questão técnica, eu acho que é insuperável. Eu acho que você foi um dos poucos jogadores ainda que teve a sorte de disputar uma Série A de brasileiro, né? Coisa que o futebol paraibano hoje vem tentando se levantar, tentando encontrar essa brecha e não está conseguindo, e mais um ano agora não conseguiu uma ascensão, por exemplo, até a segunda divisão. E da segunda para a primeira, onde você pretende também sair da segunda para a primeira. Você tem acompanhado os jogos do futebol paraibano, Gerson? Não, na verdade não, eu tenho muito pouco, né? Eu tenho acompanhado o futebol paraibano, mas eu vejo assim que, olha, disputar uma Série A, né, é um nível, né? E a gente vai comparar a Série B, é outro nível, Série C é outro nível, Série D é outro nível. Então, o Botafogo teve todas as chances de estar hoje na Série B, né? Mas para isso alcançar precisa muito, é uma estrada muito longa. Desperdiçou uma oportunidade boa. Precisa acordar mais, precisa ter muita coisa Tem. em jogo para que isso aconteça, né? Porque eu vi uma entrevista do Agel, né? E ele falou que hoje, como técnico do CSA, eu lembrei agora que as palavras dele, ele falou que o CSA hoje está onde está, quase sendo rebaixado, porque as contratações não é a nível da Série A. Os grandes treinadores dizem o seguinte: você, para fazer um time de Série B, né, você tem que contratar de Série C, tem que contratar o jogador da B. Sim. Se for para subir para B, tem que contratar da A. E aí é o nível top. Aí é um nível top. Porque você, com um time de jogadores da Série A, um time bom e jogando bem, ele com certeza vai conseguir a ascensão, né? O que não pode é você ter um nível de Série C no futebol e também ter jogadores de qualidade baixa. Como é que você vai ascender a B? Não chega. Numa competição que é muito difícil. Não chega, né? Não chega. Não chega. E a gente vê muito no futebol também, eu sempre costumo observar que a dinâmica estrutural de uma formação de jogadores, uma formação de um planejamento do clube, do entrosamento, ela morre muito aqui com a questão da mudança de treinador. Se muda muito o treinador do Brasil. E quando você mexe com o treinador, chega outro, mantém outra filosofia de trabalho. Às vezes dá certo, às vezes não. Né? Com certeza. Quantos treinadores de nome no futebol brasileiro caíram junto com o clube? Chegaram para salvar e também desceram, não conseguiram. Então, o futebol, eu vejo sempre isso, né? Na sua visão de jogador, de experiente, a nossa seleção de jogadores, seleção brasileira de jogadores, satisfaz seu entendimento? Ou você acha que tem gente que está na seleção que não deveria estar? Tem gente que está fora que era para estar, não está? Em partes. Partes, né? Eu digo que a seleção brasileira, podemos comparar com outras seleções, né? Que começam tarde a fazer um trabalho. Mas já começa por aí. E a questão de atletas, tem alguns atletas que estão jogando fora do Brasil, estão na Europa, e que no Brasil tem muito jogador bom. Que poderia estar na seleção. Por que não? Esses jogos amistosos, né? Então, eu acho que deveria dar oportunidade a alguns jogadores. Eu só acho o seguinte, a filosofia do técnico Tite, por exemplo, nesse atual momento,
Eu só condeno por um detalhe. Tite está levando para a seleção brasileira jogadores que não vão estar na Copa. Porque a idade não vai permitir, nesse momento ele está levando. Não poderia estar levando jogadores novos para ir já mantendo o entrosamento, testando? Com certeza. Não era isso? Com certeza. Então esse trabalho deveria começar cedo, né? Eu creio que ele já deve estar fazendo isso. Mas por que não dar oportunidade aos jogadores do Brasil que estão jogando no campeonato da série? Ou se aquele jogador está disputando, né? É verdade. Seja bom, que ele acha que é bom jogador, deve dar oportunidade de começar um trabalho cedo para que a seleção brasileira chegue lá. Chegue lá. Para o Gerson, qual foi o melhor treinador que você trabalhou? Dentre tantos, deve ter aquele que teve, né? Você falou do Vitor Hugo, foi que ele posicionou na esquerda, que ensinou a você como se comportar naquela posição, mas... Olha, passei por muitos treinadores, né? Que cada um tem sua filosofia diferente, sua maneira de trabalhar, não é? Como tu falou, fazer um trabalho com a equipe que quer chegar, tem que começar, tem que dar oportunidade para esse treinador, fazer um trabalho, você vai com uma temporada com você aqui de 3 anos, por exemplo, vai ficar aqui como técnico 3 anos, vai fazer um trabalho, não importa se vai perder, se vai ganhar, que ele construa realmente uma equipe que chegue, né? E essa diferença que tem, sai treinador, entra treinador, e eu passei por alguns treinadores que era simples, não precisava muita coisa, mas que era um treinador dinâmico. Começava por... eu acho que o treinador hoje, ele tem que ler a linguagem do atleta, ele tem que estar mais próximo do atleta, mais amigo do atleta. Não é? Formar realmente uma família. Não apenas levar pelo seu ego. Não é? Tem técnico que chega numa equipe e visa mais o seu ego. Não forma... Eu posso dar um exemplo, antes de eu falar do técnico que eu achei. Esse treinador que foi o goleiro do São Paulo, né? O Rogério Ceni. O trabalho que ele fez, que ele estava fazendo no Fortaleza, né? Ele deu uma entrevista e falou que tinha um grupo na mão. É isso que o técnico tem que ter. Um grupo na mão. Se ele tiver uma divisão, ele não vai a lugar nenhum. Então ele era um treinador do lado do atleta e que fez um trabalho diferenciado, não é? Que saiu do Brasil, teve que sair do Brasil, teve que ir lá na Europa, captar alguma coisa, trazer aqui e fazer um trabalho. Então tinha um treinador que ele tem essa filosofia, essa característica, que é o Mauro Fernandes. Então o Mauro, para mim, fomos campeões na época aqui no Botafogo, porque ele tinha um grupo na mão. Ele tinha um grupo Bom treinador. Bom treinador. Muito bem, gente. A gente está terminando a nossa edição de hoje, né? Obrigado a você por ter vindo, Gerson, aqui no Cidade Esporte, né? Sucesso na sua caminhada daqui para frente, com o projeto do Grêmio também. E a gente se despede, é claro, deixando você aí com as nossas imagens. As letrinhas vão passando aí embaixo, é claro. E você pode acompanhar essa edição através das redes sociais, pelo canal da TV Cidade JP, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Ok? A gente se encontra aí na próxima edição. Um abraço a todos.